Sejam bem-vindos para mais um episódio. A gente está conversando sobre assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Hoje estaremos conversando sobre inteligência emocional nas vendas. Estou com duas convidadas muito especiais. A Carol, gerente da filial 2. Carol, quanto tempo você está com a gente? 10 anos. 10 anos com a gente. E a Pamela, que está com a gente há 1 ano. Pessoal, nós vamos estar conversando agora. Não é só para vendedor o bate-papo, é para todos. Inteligência emocional é uma coisa que nós temos que diariamente nos controlar, aprender a controlar. Com isso, nós vamos estar conversando sobre algumas técnicas também sobre isso. Então, é algo para o nosso dia a dia. Carol, lá na loja, né, no dia a dia do vendedor, como que ele faz uma abordagem? Como que ele inicia o dia? Né? Como é a sua rotina lá na loja? De manhã o pessoal chega, né? A gente troca uma conversa dia anterior, até da vida particular deles, né? No começo. Aí depois nós vamos organizar a loja, fazemos a reunião, passamos as metas, fazemos a nossa oração e abrimos a loja. Quando a gente já vem com o cliente, sempre a gente deixa o treinamento. Eu acho que a ponte nos ajuda muito, né? E a abordagem, eu estava ouvindo até a Pamela comentar, a abordagem ela tem que ser muito positiva com o cliente. Todos os aspectos, não só no atendimento, mas naquele cliente bravo, naquele cliente que às vezes vem buscar só uma informação com você. Eu acho que o bom dia, o boa tarde, um sorriso no rosto, isso quebra qualquer sentimento. Sempre traz o cliente para ele se sentir na casa dele, né? Então, essa é a abordagem do vendedor. E depois, logo, ele já vai pesquisar o cliente, pesquisar o que o cliente quer comprar, qual produto, se é para ele mesmo, né? Se é aquilo, às vezes ele vem com aquela vontade, eu quero aquele produto porque o vizinho falou, porque um amigo falou, e você não tem, às vezes, aquele produto que ele quer. Então, você tem que mostrar ou tirar aquela ideia dele, entender por que ele tem aquilo de ideia e levar ele para uma outra situação no atendimento. Em relação ao atendimento, eu acho não só no atendimento, mas em todas as nossas relações, é essa questão da confiança, né? Então, por exemplo, assim, igual o exemplo que você citou. Ele veio atrás de tal produto, não tem, eu vou ter que contornar essa objeção para um outro produto. Então, nós vamos ter que passar essa confiança para o nosso cliente, né? Ter uma comunicação clara e eficaz com ele do que realmente o nosso produto traz de benefício. Mas isso nem sempre é fácil. Não. Né? Muitas vezes envolve sentimentos, emoções. Pamela, fale um pouco mais sobre isso pra gente. Sim, é isso mesmo, né? Então, nós estamos falando ali um vendedor, um cliente. 2 seres humanos. Muitas emoções, muitos sentimentos envolvidos. E quais são as 5 emoções básicas do ser humano? São emoções que você sente, talvez as 5 em 1 hora. São as emoções básicas, né? Todo mundo vai lembrar do divertidamente aqui agora, mas porque de fato são. A raiva, ela está presente no nosso dia a dia. Para algumas pessoas a raiva ela é mais fácil, o controle para outras menos. Já estamos falando de inteligência emocional aí. Nós temos o medo, que assim, Freud já dizia que o medo ele é um dos sentimentos que é o tripé do seu sucesso. Você tem que ter medo. Uma criança que não tem medo é um adulto sem freio. Quando você me diz, eu tenho medo de fazer, você tem que enfrentar o seu medo e você tem que fazer. Você não pode deixar o seu medo te dominar. Isso está em atitudes vencedoras. O medo não me domina. Quando nós falamos de nojo, não é sobre nojo de... É nojo de muita coisa. Pode ser sobre uma questão social, pode ser sobre características, pode ser sobre relacionamentos. Podemos colocar o nojo como não concordar com alguma situação para ficar mais fácil? Podemos sim. A tristeza. Quem de nós que nunca tivemos aquele dia que você já acorda se sentindo um derrotado? Aquele dia que quando o celular desperta, a vontade que você tem é de jogar a coberta e falar assim, mundo, me esqueça. Mas aí você lembra que você é uma pessoa responsável
né? Que você tem responsabilidades, que você tem as suas necessidades básicas também e que, acima de tudo, você tem um compromisso. E você vai e você enfrenta. Quando você está passando por um período de tristeza, onde você está no seu ambiente de trabalho, gente, não dá para ser forte o tempo todo. E tá tudo bem. Um dia, né, a gente que é mais alegre, tá um pouquinho menos alegre, um olhar um pouquinho diferente. Ele é a emoção básica, então em algum momento ele vai vir à tona e isso vai acontecer. E a alegria, que ela precisa de fato estar no comando de tudo na nossa vida. E aí, Pamela, quando você fala dessas 5 emoções básicas, como que você pode trazer, né, de uma forma mais fortalecida assim para nós? Acredito que enquanto vendedor, a nossa responsabilidade, porque aqui todo mundo é vendedor, né? Sim. Cada um vende uma coisa. Um produto, um serviço. Eu vendo meu time, eu vendo a Valdara, eu vendo tudo. É em relação a cada cliente que entra dentro da nossa filial, ele é único. Então, nós já paramos para pensar que nós atendemos um casal que vai ter um bebê, que está indo atrás de um berço. Nós atendemos casais que se separaram, que está indo comprar, né, para começar uma nova vida. Nós atendemos viúvos que perderam ali o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, e olha, os filhos levaram as coisas, não quero mais ter contato, não quero ver aquelas coisas, quero tudo novo. Nós passamos por N situações que o cliente traz da vivência dele, da vida dele, da história dele. E nós, enquanto vendedores, mesmo não sendo psicólogo, às vezes, a gente precisa estar ali para atender. E para compreender, e para ser empático. E quando a mamãe fala assim, olha, eu gostei desse berço e desse aqui. Ai, mamãe, mas vamos lá. Qual é a expectativa? Como que é o quarto? Como que é isso? Como que é aquilo? Se interesse pela história do cliente. E quando nós falamos de time, um vendedor com o seu líder, essa conexão também é muito importante, né, Carol? Sim. Nós conseguimos visualizar o momento que eles não estão bem também, Sim. porque a energia oscila muito, né, ali. Você vê que um dia que o vendedor não está bem, é nítido a diferença, a energia, o olhar, o sorriso, o andar, é nítido. Então, você sabe que talvez naquele dia, mesmo ele dando o melhor de si, ainda não vai ser o suficiente para o atingimento da meta. E aí a inteligência emocional é do líder, de conseguir, eu tenho um plano B, eu preciso ter um plano B. E Pamela está falando inteligência emocional, o que é a bendita da inteligência emocional? É mais fácil do que a gente imagina. É o equilíbrio. É o equilíbrio entre a razão e a emoção. É o equilíbrio entre o nosso cérebro, que a gente coloca, e o nosso coração. É saber em quais momentos eu preciso agir de forma racional, que às vezes dói. Tem situações que você tem que tomar a melhor decisão e dói. E em que momentos que você pode deixar o seu coração falar. Que são bem menores do que o racional. E que em alguns momentos a gente deixa aí, depois fala assim, eu fui muito pamonha agora. Eu tenho que pensar sobre isso, tenho que entender esse conceito. Em alguns momentos a gente chega em casa e fala assim, nossa, hoje eu fui muito dura com eles. Não tinha necessidade, porque a inteligência emocional está aqui e está aqui. E enquanto colega de trabalho, isso também é muito importante enquanto time, né? Você entender o time onde você está inserido e qual é as características dessa filial. Porque nós temos muitas filiais aqui na rede e cada uma tem uma característica. Sim, mas trazendo para o nosso dia a dia, eu acredito que deve acontecer muito a situação em loja de o cliente ir lá só para conversar. Sim. Né? Porque, assim, às vezes pegando o gancho, às vezes é viúvo, alguma coisa, tá sozinho em casa, não sei, lá ele se sente acolhido. Então ele vai e só conversa. Então, assim, como líder, como tá ali no crediário, na venda e tudo mais, a gente ter essa sabedoria também, porque a gente não vai cortar o cliente, porque ele é cliente, ele está sempre comprando conosco. É o vínculo de confiança que foi estabelecido ali, né? Exato. E às vezes ninguém dá atenção para ele. E aí ele se sentiu ali acolhido. Como que vocês contornam essa situação, Carol? Nani, é assim, a gente ouve, temos assim, tem que impor algumas situações também.
né? Porque você tem uma equipe que gosta de conversar bastante, você tem um cliente que gosta de conversar bastante. Tem isso. Então você tem que ter um equilíbrio com eles, ver até onde isso não pode atrapalhar. E também tem que deixar o cliente confortável, porque além dele estar ali se sentindo confiante, eu não posso cortar essa relação que ele sente. Como eu tenho uns vendedores muito antigos lá na loja, isso acontece de monte. Né? Eu tenho equipe, eu tenho um crediário que gosta de conversar, então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, às vezes eu vejo quando ultrapasso o limite, eu encosto junto, converso, participo junto da conversa e dou um jeitinho de estar. Porque não é todo dia também que dá, né? Pra conversa acontecer. E às vezes ele não tá comprando hoje, mas amanhã ele vai vir e vai comprar. Então... Você tem que dar mas você tem que saber impor o limite também, né? Que daí você tem que entender os dois lados, né? Eu tenho um cliente que às vezes chega lá na loja e fica conversando com o vendedor, e aí eu vejo que o vendedor tá pedindo socorro, olhando para mim pedindo socorro. Ele fala, Carol, tipo, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. E aí eu encosto e tento, falo pro vendedor, né? Retiro o vendedor e eu fico com o cliente ali pra gente terminar aquela conversa. Mas é uma situação complicada. E assim, nós temos que ter muito discernimento em não pegar o problema do cliente para a gente. Né? Não deixar o problema que ele está trazendo se refletir no restante do nosso dia. Né? Voltamos às emoções, em deixar a alegria controlar e não outro sentimento. Tendo conhecimento das emoções básicas, o que eu acho muito legal é a gente começar a reconhecer o que a gente está sentindo na hora, no momento. Dar nomes para isso. Né? Então, por exemplo, assim, às vezes o cliente está lá falando, o vendedor já não está num dia bom. Aí ele já pega aquela tristeza para ele, mas aí ele fica com raiva porque a pessoa não para de falar de tragédia, alguma coisa. Mas, na verdade, o sentimento dele ali é a tristeza, não é a raiva. Né? Então, começar a reconhecer isso, eu acho muito bacana. Aí vem a parte do autoconhecimento. E é um assunto que eu adoro. Né? Que, assim, todo mundo, igual a Pamela ainda brinca, né? Todo mundo tinha que ter um psicólogo para chamar de seu. Sim. Não necessariamente você ter ali um psicólogo, mas você ir em busca disso. Hoje tem muitos podcasts, muita informação na internet, muita informação em livros, que a gente consegue, né, ir em busca de conhecer um pouco mais das ferramentas para esse autoconhecimento. E eu vejo como um princípio, a gente começar a dar nome às emoções. A gente já começando por aí, eu acredito que já vai facilitando o resto do processo. Então, Pamela, sobre o autoconhecimento, né, que dica que você dá para a gente ir nessa busca? Faz todo sentido, Nani. Acho que reconhecer as suas próprias emoções é o caminho, é o pontapé inicial. O autoconhecimento, ele ainda é pouco falado, mas de uma grande importância. E eu trago uma reflexão para vocês agora. Qual foi a última vez que vocês se olharam no espelho de uma forma muito profunda e se encararam no espelho? Quem eu era há um ano atrás e quem eu sou hoje? Eu acho que mudou muitas coisas para todo mundo. Muito. E ao longo desse caminho, o que aconteceu? Quando a gente fala, né, sobre autoconhecimento, o que você está fazendo no mínimo de 5 minutos de autocuidado que você deveria ter diariamente? Vem a questão, né? Ano novo, vida nova, não sei o quê, aí vai querer pular 7 ondinhas, vai querer comer romã, não sei o quê. Mas nada vai mudar se a gente não mudar nossas atitudes. Né? Pegando 5 minutinhos de autocuidado por dia. Que pode ser o que te dá prazer. Então você precisa saber o que te dá prazer, você precisa saber reconhecer o que te faz feliz. É ouvir uma música? Ok. É fazer um escalda-pés, colocar um sal grosso lá, colocar o pé numa água morna e relaxar um pouquinho? Ok. É conversar com uma amiga? É sair um dia, tomar um suco com uma amiga para conversar? Ok. É sair, se desligar totalmente da rotina e fazer uma unha? Ir lá na manicure? Caramba! Você está lá 40 minutos na manicure, que às vezes é o momento que, assim, eu estou me desligando do mundo. Esse é o meu momento.
Nossa, Pamela, mas às vezes eu me sinto tão culpada porque a casa tá de perna pro ar. As crianças estão lá esperando meu marido e eu tô aqui fazendo a unha. Tá tudo bem. Os homens, né? Olha, o meu momento é ali, eu gosto de sentar e assistir um joguinho, eu preciso me desligar de tudo isso aqui. Ótimo, ok. Só que nós precisamos ter essa fuga no meio de toda essa realidade e responsabilidade que nós temos. Então, reconhecer as emoções, Nani, é o melhor caminho para o autocontrole que leva à inteligência emocional. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa um pouco difícil, né? Com um perfil um pouco mais difícil, assim, eu preciso saber quais são as situações que me tiram do sério e trabalhar isso. Porque quando nós falamos do outro, nós voltamos novamente no respeito. Independente do perfil que eu sou, o outro precisa ser respeitado. Com certeza, com certeza. Carol, qual a sua mensagem final para loja, né? Em relação a esse controle de emoções, inteligência emocional, como você deixa uma mensagem final para o pessoal de loja? Anny, eu aprendi muito. Eu sou dessa da personalidade difícil. Que as emoções ficam à flor. Eu juro também que foi assim, uma livre demanda. Então, assim, eu aprendi muito. A gente aprende muito na vida, amadurece muito. A gente vai sendo lapidada, vai né? sendo lapidada. A vida, né, Nani? Eu falo assim, que os problemas que vão aparecendo, os socos que a vida dá na gente. É no amor ou na dor. É na dor. Então, a gente vai aprendendo. Então, assim, o meu recado é ser mais empático, né? Ouvir mais, porque não é fácil ouvir. Né? Não é fácil você discordar de uma situação e ter que impor e falar, não, eu tenho que ouvir o que ela tem a dizer, que é isso que é o pensamento dela. Então, eu acho que o respeito, a empatia, eu acho que para o nosso dia a dia, eu como gerente, eu falo que eu tive que aprender muito em relação a isso. E isso me ajudou muito. Agora eu consigo entender a minha equipe, entender o meu cliente, né? Às vezes a gente tem uns, né? Sim, que sim. faz parte. Mas eu acredito que era essa a minha mensagem, né? Pamela? Dando um gancho no que a Carol trouxe aqui também para nós, o respeito ao próximo é sempre em primeiro lugar, né? Se reconhecer, saber do que eu sou capaz e já, né, trazendo toda essa questão de início do ano e novos projetos, é hora de agir, pessoal. É hora de colocar no papel, mas não deixar no papel. É hora de você colocar em ação os seus sonhos, né, que é de certa forma, um dos nossos princípios aqui também clientes e colaboradores em busca dos seus sonhos. Se você não souber qual é o seu sonho, a Valdar não vai saber. A Valdar vai te ajudar a conquistar. Mas quem tem que saber o caminho das pedras para ir lá buscar, porque todo mundo tem, né? Sim, claro. Que seja trocar de carro, que seja, vou malhar pro shape chegar esse ano, que seja uma mudança interna, todo mundo tem. Eu acho que o momento é esse. E sem inteligência emocional, as coisas não vão acontecer. Então, a minha dica é, caso, né, vocês se interessem, as dicas que a Nani compartilhou conosco é muito importante. Existem muitas ferramentas, muitas formas de buscar o autoconhecimento, porque eu sei que te tira da zona de conforto. E às vezes a gente não quer ter o conhecimento de nós mesmos, porque dói, porque machuca, porque incomoda. Mas é necessário. E depois que vocês tiverem olhar no espelho novamente e falar assim, sua danada, agora eu te conheci de verdade, as coisas automaticamente vão começar a mudar para muito melhor. Isso mesmo. Então, reforçando, pessoal, a inteligência emocional é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, em alguns momentos nós precisamos ser mais racionais, alguns momentos precisamos agir mais com a emoção, mas que a gente busque esse conhecimento em qual emoção nós estamos sentindo. A gente dá nome a essas emoções. Tem dia que a gente trabalha muito no racional, a gente está muito focado, né, principalmente de bater meta, você vê o número e vai. Você pega um caminho e vai atrás desse número. Então, no final do dia, ter esse autocuidado, né? Faz uma atividade física, leia um livro, assiste uma série, descansa, simplesmente escuta uma música, realmente desligue,
né? Aquela questão das caixinhas. Então, eu estou na empresa, eu abri a caixinha da empresa. Estou em casa, eu abro a caixinha de casa. Estou no meu momento de prazer, abro esse momento. Então, assim, vamos colocar cada lugar, cada sentimento, cada situação dentro das caixinhas, dentro das prateleiras, colocar no lugar certo para que a gente consiga ter uma vida melhor e mais leve. Desejo um ótimo dia a vocês.